Olá amigos, Edmar de Moraes, mais uma vez aqui com vocês, trazendo aqui mais umas reflexões, né, que vem aí de encontro com o momento que nós estamos passando, né. Antes de eu começar, eu gostaria de solicitar e agradecer a presença de vocês no meu canal, agradecer aos quase 300 inscritos, estou muito feliz com isso, né? Mas o que me traz hoje é fazer analogia, porque os fatos concretos, eles não acontecem de maneira a dizer a realidade, né? A realidade. São fatos interpretativos, né? As pessoas, cada canal, cada pessoa faz interpretações dos fatos. Mas eu quero chamar a atenção de um pequeno fato, de uma coisa que acontece conosco, brasileiros. Por que a nossa subserviência aos Estados Unidos e por que nós somos, parece que sempre, em toda a história do Brasil, os Estados Unidos está por detrás das ações que prejudicam o nosso povo, nosso desenvolvimento, a nossa cultura, nossa educação, tudo que nós temos está sendo prejudicado pelo próprio Estados Unidos. Existem presidentes brasileiros mais combativos que rechaçam essa interferência grandiosa dos Estados Unidos para conosco, né? E há outros que são subservientes, como o atual governo. Eu vou ler aqui algumas coisinhas, só para os senhores terem ideia de que desde sempre os Estados Unidos, por que desde sempre os Estados Unidos interferem na evolução do povo brasileiro. Por que os Estados Unidos interferem? Está sempre presente na nossa vida. Por quê? Nós permitimos ou somos abordados por essa ideia? E essa narrativa, ela vai nos permitir a fazer uma reflexão do quão errado estamos nós, como brasileiros, por permitir a presença dos Estados Unidos no nosso dia a dia. Afinal de contas, são costumes, hábitos, cultura, dinheiro, capacidade totalmente diferentes da nossa. Totalmente. A diversidade brasileira é extremamente superior à diversidade americana. Então, eu vou ler aqui, quero ser breve, e o Brasil sempre batendo continência durante toda a sua história aos Estados Unidos, né? Por que isso? Eu vou ler aqui uma matéria e ela diz: a influência americana começou a atingir o mundo inteiro devido aos produtos da indústria cultural. O rádio, a TV, as revistas, os quadrinhos, o cinema contribuíram para que os Estados Unidos se firmassem como uma grande influência no Brasil. E também para que o inglês se tornasse uma língua universal. Hoje em dia, o inglês é a língua dominante nos setores de grandes negócios e nas principais indústrias. Cerca de 65% das informações relacionadas a todos os meios de comunicação do mundo são dominados pelos norte-americanos. Devido à globalização que interliga todos os países, os Estados Unidos também dominam o mercado de consumo. Percebemos isso em bebidas, cigarros, grifes, manias e outros elementos do tipo Coca-Cola, McDonald's, jeans, camisetas, tênis, fast food, goma de mascar, rock, filmes de ação, que se tornaram um símbolo da cultura mundial com mensagens made in USA, fabricado pelos Estados Unidos. Esta influência atinge os jovens de
todo mundo, inclusive os brasileiros. Até aí, tudo bem, os Estados Unidos tornou-se um formador cultural, vamos dizer assim, da cultura mundial. Mas o que traz preocupação é a estratégia de poder dos Estados Unidos para com o Brasil. Por que a estratégia de poder? Eu vou ler aqui. Estratégia militar dos Estados Unidos para com o Brasil. Manter a influência americana sobre o equipamento militar brasileiro. Evitar o surgimento de uma indústria bélica brasileira de nível competitivo. Evitar a aquisição pelo Brasil de tecnologias de armas modernas, ou seja, deixar o Brasil submisso por não ter capacidade de autodefesa. Estratégia política. Apoiar os governos brasileiros receptivos às iniciativas americanas. Receptivos, caso atual, que o governo é receptivo às ações americanas. Evitar a articulação brasileira com outros estados que possam colocar em risco a hegemonia e a capacidade de negociação americana. Convencer a sociedade e o governo brasileiro da, abre aspas, culpa exclusiva, fecha aspas, brasileira pela situação de direitos humanos no país e pela situação de subdesenvolvimento em geral. Olha, vejam bem que coisa. Eliminar o conceito de desenvolvimento, substituindo pela noção da injustiça. Abre aspas, o Brasil não é mais um país desenvolvido, é um país injusto. O Brasil não é mais um país subdesenvolvido, é um país injusto. Estratégia econômica. Assegurar a maior liberdade de ação possível para as empresas americanas, ou seja, o circular da produção americana em território brasileiro. Facilitar com que os Estados Unidos mantenham o Brasil sob suas asas, né? Na questão estratégica econômica. Evitar o surgimento de empresas competidoras fortes de capital brasileiro no Brasil. Evitar que empresas brasileiras se construam de maneira forte e sejam competitivas com as empresas americanas. Ou seja, tudo que os Estados Unidos faz é bloquear o nosso desenvolvimento em todas as áreas. Estratégia ideológica. Convencer, veja bem, convencer a elite e a população brasileira do desinteresse e do altruísmo americano em suas relações com o Brasil. Garantir o apoio da elite brasileira à ideia de liderança americana, benéfica no continente e no mundo. American Way of Life. Ou seja, e aí? O que diz você disso? Como reverter essa influência? Através de medidas governamentais no sentido de inverter isso. Quais as medidas que vocês propõem para inverter este domínio americano sobre o desenvolvimento do Brasil e principalmente dos brasileiros? Você está vivendo na pele hoje o que é um país subserviente dos Estados Unidos. Né? Nós estamos aqui batendo continência para a bandeira norte-americana e os Estados Unidos está comandando o nosso país de maneira pungente, de maneira forte, com o apoio, é lógico, com a abertura que o presidente do nosso país, infelizmente, permite, ou melhor, adora receber a influência dos americanos. O que você, brasileiro, de sangue verde e amarelo, pensa sobre isso? O que você, brasileiro, que é apoiador da intervenção, pensa sobre isso, se nós temos uma indústria bélica que depende dos Estados Unidos, que não permite que o Brasil tenha desenvolvimento na indústria bélica com alta tecnologia? Se você que é defensor do governo Jair Bolsonaro pensa
sobre essa subserviência do nosso Estado. Gostaria muito, muito, muito de entender o povo brasileiro. Gostaria muito de entender qual a opção do povo brasileiro. Ser uma nação ou ser um país-eco subserviente às ideias americanas e manter o poder deles em detrimento ao nosso poder. Porque nós sabemos que nós temos capacitação, matéria-prima, conhecimento, que agora está sendo bloqueado, para nos tornarmos, quiçá, o líder do planeta. Gostaria de saber de vocês. Eu tenho muitas aqui informações, entendeu? Muitas informações que poderiam levar a esta resposta. Mas eu não vou passá-las porque eu queria que vocês se manifestassem. Por que esta subserviência do Brasil para com os Estados Unidos, ou seja, o Brasil nas mãos dos americanos? E não é só agora, desde sempre. Desde sempre. Desde Getúlio Vargas até hoje. E hoje muito mais, com a subserviência, né? E o amor, o affair de Bolsonaro por Donald Trump. Nós vamos pagar a conta desse motel quando os dois se encontrarem, de fato. É isso aí, meu povo. Edmar de Moraes aqui, mais uma vez, esperando a sua presença, agradecendo a sua presença, agradecendo a sua inscrição. Toquem o sininho para serem notificados e comentem, façam a indagação sobre esse tema que eu estou trazendo à pauta. Se preocupem um pouquinho. A nossa soberania sempre esteve nas mãos dos Estados Unidos. Vamos permitir ou vamos nos contrapor a ela? Está na sua mão a resposta. Eu fico aguardando. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal.